Olá, a gente costuma ouvir muito por aí o termo desastre natural, não é verdade? Mas e se essa ideia não for bem assim? Hoje, nós vamos mergulhar numa análise super interessante baseada em uma monografia da Universidade Federal de Juiz de Fora que vira esse conceito de cabeça para baixo. A tese é forte. Os desastres são, na verdade, uma construção social. E a base de toda a nossa conversa é justamente este trabalho de conclusão de curso. O título já entrega o ponto principal: desastres não são naturais. A pesquisa faz uma reflexão profunda sobre a linguagem que a gente usa para falar desses eventos, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, e como as palavras que escolhemos acabam moldando a nossa percepção sobre o problema. E aqui, claro, os créditos desse trabalho fundamental. A autora é a Ana Carolina Marini Magalhães de Toledo, com orientação do Dr. Jordan Henrique de Souza. A pesquisa foi feita em 2022, dentro do curso de especialização em Gestão Pública em Proteção e Defesa Civil, da conceituada Universidade Federal de Juiz de Fora. Isso só reforça o compromisso da UFJF em gerar conhecimento que realmente importa para a nossa sociedade. Bom, vamos dar uma olhada no nosso roteiro. A gente começa questionando o termo natural. Depois, vamos entender o que de fato é o risco e como a vulnerabilidade é construída. Daí, a gente parte para a discussão sobre por que a linguagem é tão crucial, as implicações sociais disso tudo e, por fim, as conclusões super importantes do estudo. E aqui a gente já entra no coração da questão. A expressão desastre natural é tão comum que a gente nem para pensar nela. Mas o estudo nos provoca a questionar: será que a culpa é mesmo da natureza? É uma pergunta que faz todo sentido, né? Afinal, um terremoto, uma enchente, não são fenômenos da natureza? Sim, claro que são. Só que a pesquisa mostra uma diferença que é a chave de tudo. O evento geológico ou climático, esse sim é natural. Agora, o desastre, ou seja, a perda de vidas, a destruição, esse é social. E olha, essa ideia não é nova não. Esse slide é incrível porque mostra que lá em 1756, depois do grande terremoto de Lisboa, o filósofo Jean-Jacques Rousseau já tinha sacado isso. Ele disse que a tragédia não foi culpa da terra tremer, e sim da decisão humana de construir milhares de casas enormes, todas juntas num mesmo lugar. Ou seja, a natureza causou o tremor, mas foi a sociedade que construiu o desastre. Para a gente aprofundar nesse argumento, é essencial entender três conceitos básicos que são usados no mundo todo por órgãos como o Escritório da ONU para a Redução de Risco de Desastres. Eles são a base para a gente entender o resto. O primeiro conceito é o de perigo. Pensa nele como a ameaça em si. O terremoto, a chuva muito forte, uma seca prolongada. É o fenômeno que tem o potencial de causar algum dano. Sozinho, ele é só uma força da natureza, um evento. O segundo elemento é a vulnerabilidade. E é aqui que o fator social entra com tudo. A vulnerabilidade são as condições da sociedade, como casas construídas em áreas de risco, falta de sistema de alerta, pobreza, ausência de políticas públicas, tudo aquilo que deixa uma comunidade mais exposta e sem capacidade de resistir ao impacto daquele perigo. E, finalmente, o desastre. Ele é o resultado dessa equação. Um desastre só acontece quando um perigo, tipo uma chuva forte, encontra uma comunidade com alta vulnerabilidade. Então percebe, o desastre não é a chuva em si, mas a interrupção grave na vida daquela comunidade. Se não tiver vulnerabilidade, um perigo pode até acontecer, mas sem se tornar um desastre. Então a pergunta é: como essa vulnerabilidade é criada? A pesquisa deixa bem claro, ela não surge do nada, não é por acaso. Ela é um processo construído ao longo do tempo por decisões políticas, econômicas e sociais, ou, muitas vezes, pela falta delas. Esse slide aqui mostra um passo a passo bem claro dessa construção. Geralmente, tudo começa com um modelo de desenvolvimento que gera mais desigualdade. Isso leva a uma urbanização desordenada, empurrando as pessoas mais pobres para áreas perigosas. Se a gente somar a isso uma governança fraca, sem políticas de prevenção e a falta de apoio social, pronto, o resultado é uma comunidade extremamente vulnerável, um barril de pólvora esperando o próximo perigo. E o fator socioeconômico é absolutamente decisivo, como a pesquisa destaca. A pobreza limita o acesso à moradia segura, à informação, à capacidade de se recuperar. Como o gráfico sugere, o risco é muito, mas muito maior para os mais pobres. O mesmo evento climático vai ter impactos completamente diferentes, dependendo da condição social de quem ele atinge. E tudo isso nos traz de volta para a questão da linguagem. A monografia argumenta que chamar um desastre de natural não é só um detalhe, um erro técnico.
É uma escolha de palavras que tem consequências muito perigosas. Olha só a lista de problemas que esse termo causa. Quando a gente culpa a natureza, a gente tira a responsabilidade dos gestores públicos e da própria sociedade. Acaba escondendo a vulnerabilidade que é a verdadeira causa do problema. E isso cria um ciclo vicioso de políticas que só reagem. A gente só age depois que a tragédia acontece, em vez de prevenir. Fica parecendo que é algo inevitável, quase um ato divino, o que na prática serve para mascarar a ineficiência e a falta de planejamento. Mudar o nosso jeito de pensar sobre os desastres tem implicações práticas e urgentes. A teoria precisa virar ação, principalmente quando a gente fala de políticas públicas. E a mudança é exatamente essa: sair de um foco reativo para um foco preventivo. Em vez de ficar tentando controlar a natureza com obras pontuais, o foco tem que ser em reduzir a vulnerabilidade das pessoas. E o que isso quer dizer na prática? Investir em planejamento urbano, combater a desigualdade social, criar sistemas de alerta. A responsabilidade deixa de ser da natureza e vai para onde sempre deveria ter estado, nas mãos dos governos e da sociedade. Bom, e com isso chegamos às conclusões do estudo, que resumem a mensagem central e poderosa dessa pesquisa. A conclusão é direta e não deixa margem para a dúvida, como a gente vê aqui na tela. Desastres não são naturais. Eles são o resultado de um processo longo de ações e também de omissões humanas. Eles são, no fim das contas, um produto da nossa história, da nossa política e da nossa sociedade. E isso leva a uma consequência que não dá para ignorar. A responsabilidade é do poder público. Não dá mais para a gente se esconder atrás da ideia de fatalidade. É dever do Estado criar políticas públicas que funcionem para reduzir as vulnerabilidades e proteger a população, agindo para prevenir futuras tragédias. E é por isso que trabalhos como este são tão importantes e mostram o papel da universidade pública. Cursos de pós-graduação, como este da UFJ, não ficam só na teoria. Eles produzem um conhecimento crítico que pode e deve guiar a gestão pública para a gente construir uma sociedade mais segura, mais justa e mais resiliente para todo mundo. Fica aqui a nossa recomendação fortíssima. Leiam a monografia completa para ter uma visão aprofundada do assunto. O link para o trabalho original está aqui na descrição. E um aviso importante: esta apresentação que fizemos é uma síntese, gerada com apoio de inteligência artificial, justamente para ajudar a divulgar esse conhecimento tão valioso. E, por ser uma síntese, ela pode ter algumas simplificações. Por isso, a fonte original é sempre o melhor caminho para uma análise completa e precisa. A gente agradece a companhia nessa discussão tão importante. Até a próxima.